É, fiel, que bate-papo incrível entre a apresentadora Renata Fã e o atacante do Corinthians, Yuri Alberto. E Yuri acabou tendo a oportunidade, ao conceder essa entrevista, de falar da carreira dele, do início, quando começou no Santos, depois acabou indo para o Internacional, que a Renata é muita torcedora. Ela falou que já comprou camisa pro sobrinho dela, com o nome de Yuri Alberto, e hoje está fazendo um trabalho magnífico no Corinthians, tá uma história exemplar de um cara que trabalhador, dedicado, foi muito criticado, muitas vezes as críticas foram justas, outras nem tanto, algumas injustas, mas ele nunca baixou a cabeça e sempre manteve ali trabalhando duro, trabalhando firme, trabalhando forte. E o Corinthians, quando acabou levando o empate contra o Internacional em 2-2, onde o Corinthians está ganhando o jogo, Yuri falou que ali eles desabaram, né? Viram ali praticamente o Corinthians sendo rebaixado mesmo, porque tinha uma sequência de 8 jogos, uma sequência muito difícil. Inclusive tinha o clássico diante do Palmeiras, que é um time arredondado, é um time bem treinado, né, pelo Abel Ferreira, é um time que joga junto há 4, 5 anos, um time multicampeão, que o Corinthians ia ter muita dificuldade. E muita gente da imprensa apostava que o Palmeiras ia ganhar o jogo, mesmo o Corinthians jogando em casa. E o Corinthians foi lá, e o Corinthians foi e venceu o jogo por 2-1, inclusive com gol de Yuri Alberto. Dizer que a partir daí o Corinthians emendou uma sequência fortíssima. Em 10 jogos o Corinthians ganhou 9 jogos consecutivos. Então, uma sequência difícil, e onde conseguiu classificar o Corinthians para uma pré-Libertadores, para uma Copa do Brasil. O Corinthians, que não fez um bom Paulistão, acabou não classificando, e depois teve muita dificuldade do primeiro turno para sair fora da zona de rebaixamento. O Corinthians ficou mais de 20 rodadas lutando para sair e tendo muita dificuldade. Mas para mim, sinceramente, a mudança, a virada de chave foi quando, no segundo turno, que o Corinthians fez algumas contratações muito pontuais. Contratações essas que a gente tem que dar o crédito para o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que fez contratação. Por exemplo, Hugo Souza. Ninguém apostava mais no Hugo Souza. O Hugo Souza estava jogando fora, tinha sido rebaixado, e o Fabinho foi lá, conversou, e o Hugo Souza... Se o Corinthians, eu sempre falo isso aqui, chegou até uma semifinal de uma Copa do Brasil, até uma semifinal de uma Sul-Americana, tem que agradecer muito o goleiro Hugo Souza, porque acabou fazendo defesas milagrosas, acabou pegando o pênalti. Depois o Corinthians fez a contratação aí do André Carrillo, Memphis Depay. Memphis Depay, assim, a sensação total, é um cara que chegou e evoluiu até o futebol de Yuri Alberto, que muitas vezes o Yuri Alberto muito nervoso, os técnicos escalando o Yuri Alberto errado, escalando o Yuri Alberto para jogar de centroavante. O Yuri Alberto não é centroavante, o Yuri Alberto joga pela beirada de campo, meia atacante. Por exemplo, Mano Menezes escalava Yuri Alberto de centroavante. Yuri Alberto apanhava, nada podia fazer, porque ele não é centroavante. Ele não sabe receber uma bola de costa virada, fazer o pivô e fazer a jogada, ou bater no gol. Ele não sabe. Yuri Alberto sabe jogar de lado de campo, que pega a bola e vai em velocidade pra cima do adversário, tocando, passando, recebe pra bater no gol. Então, o Corinthians teve diversas dificuldades, inclusive até encontrar um posicionamento. E aí, com a chegada do técnico Ramon Dias, com o Memphis Depay chegando, né, o Corinthians cresceu muito, porque foi um resultado espetacular. E o Roberto foi jogar pelas beiras de campo, o Memphis ficou jogando enfiado no facão. E eu não posso esquecer também de falar de Rodrigo Garro, né? Esse camisa 10, talentosíssimo, craque de bola. Não foi à toa que ganhou como 10 do Brasileirão, não foi à toa que ganhou como craque da galera. Então, um jogador espetacular, onde o Corinthians conseguiu aí um efeito histórico, que foi essa classificação para pré-Libertadores, e agora já inicia aí os jogos em fevereiro. O Corinthians, que vai pegar a Universidade Central, tem total condição de passar. Não pode jogar achando que já passou, porque ó, o Tolima tá aí. O Tolima desclassificou o Corinthians da pré-Libertadores.
Guarani do Paraguai desclassificou o Corinthians na pré-Libertadores. Então o Corinthians precisa de ir com os pés no chão, humildezinho e jogar bola. Só o favoritismo, porque tem nome, tem jogadores de nome, não vai ganhar não, porque hoje não tem time bobos. Então o Corinthians decide fazer um jogo certinho, mas tem total chance de classificar. Inclusive o Corinthians agora tá aí para fazer algumas contratações, como o técnico Ramon Dias pediu, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista e um atacante. E se chegar esses jogadores pontuais, com certeza o Corinthians vai se tornar um time muito forte, um time preparado para ser campeão de um título nacional ou internacional, né? E aí, fiel, o que vocês acham? Coringão ano que vem vai conseguir beliscar um título aí ou ainda não? O que vocês acham do trabalho do presidente Augusto Melo? Vocês acham que está melhor do que está pior? O que você acha do trabalho do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado? É um bom trabalho? É um regular? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like e inscrição no vídeo. Obrigado!